Graça e paz, amém, irmãos? Vamos dar início em nome de Jesus. Gostaria que você, assim como você está na sua casa, você fechasse seus olhos para que possamos iniciar esse culto de adoração, de louvor ao Senhor. Pai, nos rendemos em adoração a Ti, ó Pai, nessa noite, Deus. Nos rendemos, ó Pai, em adoração como a Tua igreja, como os Teus filhos, Senhor. Deus, que esse momento, ó Pai, seja um momento onde nós possamos nos desconectar de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, de tudo aquilo, ó Pai, que não é a Tua vontade para nós, Senhor. E que nós possamos nos conectar com o Teu Espírito nessa hora, Deus. E juntos, ó Pai, nós possamos Te adorar. Deus, possamos tocar em Ti nessa noite, Senhor. Deus, te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos mudando, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, colocando, ó Pai, em nossa boca canções de adoração. Nos rendemos, ó Pai, reconhecemos a Tua majestade. Reconhecemos, ó Pai, a Tua grandeza sobre nós, Senhor. E nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Deus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em Ti. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé, e se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em Ti, confiando em nosso Deus. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há.
Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, oh, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti, Deus. Sabemos, ó Pai, que nada foge do Teu controle, Senhor. Nós confiamos que Tu és o Deus que nos sustenta nos dias bons, nos dias difíceis. Tu és o Deus que nos sustenta no meio da tempestade. Tu és o Deus que nos sustenta a todo momento, Senhor. Nós confiamos em Ti, Deus. Ainda que nossos olhos não vejam, ó Deus, ainda que a nossa alma tente mentir para nós, ainda que nosso coração tente nos enganar, nós confiamos na Tua palavra, Senhor. Nós confiamos na Tua voz, Senhor, que é a lâmpada para os nossos pés, o que nos guia, o que nos sustenta, Senhor. Só em Ti podemos encontrar o refúgio, só em Ti podemos encontrar o refrigério, Senhor. Nós Te adoramos aqui, nos rendemos a Ti, Jesus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sei que há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar.
tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Eu sei que há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu sei, eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Só em ti, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. nos rendemos a ti, nos entregamos a ti, Senhor. Adoramos o teu nome, Senhor. Adoramos o teu santo nome, Jesus.
Ó Pai, que nada possa calar a voz da Tua igreja, Senhor. Que nada possa tirar, ó Pai, a intenção do nosso coração. Deus, que nada possa calar a nossa adoração, Senhor. Deus, que nenhum decreto dos homens, Senhor, possa nos isolar de Ti, Senhor. Deus, que nosso coração, Deus, se volte a Ti em adoração, em rendição, em arrependimento, Senhor. Deus, o único caminho, ó Pai, que nós temos é a Ti, Deus, é em Ti, Senhor. Deus, o único lugar onde nós encontramos estabilidade é no Senhor. Deus, tudo ao nosso redor muda, Senhor. Tudo ao nosso redor se transforma. Mas o Senhor permanece para todo sempre. O Senhor permanece bondoso para todo sempre. O Teu amor não falha, Deus. A Tua palavra não falha, Senhor. Pai, nos ensina a confiar em Ti, Deus. Nos ensina a permanecer no Senhor. Nos rendemos, Senhor. Nos rendemos, Senhor. Eu me rendo aos Seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. A graça e a paz esteja com os amados irmãos, amém? Glória a Deus. Glorificamos o nome de Jesus pela sua vida, por todos aqueles que estão aqui nesse momento, ouvindo, recebendo do Senhor tudo aquilo que Ele tem preparado para nós nesta noite. Nós queremos continuar orando ao Senhor, amém? Vamos colocar esse momento na presença do Senhor, esse momento que já iniciou debaixo da presença dEle. Espírito Santo, nós aqui estamos e nós te agradecemos, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos dá de te louvar, de engrandecer o Teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, pela liberdade, porque mesmo não podendo estar no culto presencial, o Senhor nos dá a liberdade, Pai, através das redes sociais, de ir até as casas, Pai, onde todos possam para estar em comunhão, em um só corpo, porque nós somos o corpo do Senhor. Pai, nós te agradecemos, te rendemos graças. A Ti, Senhor, devolvemos toda honra, toda glória e toda adoração, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, para que o Senhor continue completando a Tua boa obra aqui. Nós que aqui estamos na dispensação do Senhor, para que seja feita, Senhor, não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu convido você para estar conosco nesse momento. Convida toda a sua família, se assentem no sofá aí, vamos toda a família assistir esse culto, ouvir essa palavra que Deus tem preparada para nós nessa noite, amém? Não fique um no quarto, o outro na sala, convide todos para cultuar a Deus nesse momento em família, amém? Antes de a palavra hoje, se dará início a um testemunho, amém? Um testemunho que uma grande mulher de Deus vai estar testemunhando, e eu vou dar continuidade com a palavra, com o testemunho que ela vai estar ministrando. Quero convidar a pastorinha Milena, que vai estar dando um grande testemunho.
aqui. Boa noite, irmãos. Graça e paz com cada um que está aí nos assistindo. Eu queria dar um testemunho de algo que aconteceu na minha vida, uma experiência que eu tive com o Senhor e um posicionamento também que Ele tem me chamado para posicionar. E o tema disso é a fé, que Ele tem me chamado para posicionar a minha fé. Eu tinha feito uma consulta de rotina com a ginecologista e tinha um exame que deu um valor muito alto, muito alterado, que é um exame da prolactina. Eu tinha dado a prolactina tão alta que a suspeita é que se eu não tivesse grávida, eu estaria com um tumor na cabeça. E isso me assustou muito. Eu fiquei muito abalada, porque só o Senhor sabe que eu morro de medo de ir no médico para ficar com medo de descobrir alguma coisa e achar alguma coisa que eu não vou dar conta de lidar. Então, eu tinha muito esse medo. E quando eu cheguei em casa, gente, eu estava sem chão. Eu cheguei no escritório chorando, a pastorinha, o Maico, a Clarice viu. Eu estava sem chão naquele momento, só de saber que haveria uma grande possibilidade de eu ter isso, né? E era algo que não tinha como nem fazer uma cirurgia para tirar. Eu fiquei muito assustada. E quando eu cheguei em casa, depois eu fui lá no Junim. No mesmo dia, eu recebi um convite para abrir o culto. E eu, meu Deus, na hora eu falei para o Juninho, nossa, eu não vou não. Porque eu estava passando por um momento muito difícil, mas é aí que o Senhor quer trabalhar na nossa vida, né? Não é só quando a gente está bem, mas quando a gente está lá embaixo, é aí que Ele nos ergue. E quando eu cheguei em casa, eu falei, Senhor, eu estou sem chão, eu não tenho condição de abrir um culto. E Deus, na hora, me deu uma palavra, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém escutar a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E eu abri o culto com essa palavra, falando que muitas pessoas não abriam a porta totalmente ao Senhor e não deixavam Ele entrar e tomar total controle da vida, porque no final é a gente que quer controlar a nossa própria vida. E naquele dia eu era uma dessas pessoas, eu queria controlar a minha vida no final. Eu não entregava totalmente a Deus, mas naquele dia o Senhor me curou nisso. Ele me fez confiar totalmente nele e entregar totalmente a Ele naquele dia. Naquela noite, eu abri o culto aqui falando a verdade, que eu entrego totalmente o Senhor, porque Ele tem trabalhado em mim para ter uma fé que é capaz de mover montanhas. É essa fé que Ele quer na gente. A fé capaz de curar, de levar, o impossível na vida das pessoas, capaz de abrir o mar. É essa fé que Ele quer que a gente tenha. A fé do impossível, porque Jesus fez todas as maravilhas aqui na terra e Ele deixou isso para a gente, para levar o nome dEle. E a gente pode fazer tudo no nome dEle. Eu creio nisso. E também o Senhor, Ele tem me levado uma palavra que foi muito forte para mim e eu vou passar para vocês. Que Ele levanta a tempestade nas nossas vidas. Olha a experiência que eu tive com Ele. Eu estava numa grande tempestade durante esses dias, até eu repetir novamente os exames. E o Senhor me pedia para descansar, porque Ele queria que eu tivesse uma fé inabalável, uma fé de descer do meu barco com ondas turbulentas, com o mar furioso, capaz de virar o meu barco, mas descer do meu barco e andar no mar com Ele. Foi essa experiência que eu tive, dele segurando a minha mão e eu nas ondas em cima, de ondas terríveis, mas em cima, andando por cima com Ele. Porque Ele é poderoso para isso, irmãos. Ele é poderoso para fazer o impossível. E Ele tem trabalhado em mim que quando eu estiver na tempestade, que eu não esqueça do ponto de início, da onde que eu saí, que é onde eu estava em terra firme antes de pegar o meu barco. Que é o momento que Ele fala das promessas da nossa vida. Então, quando você estiver numa tempestade, não esqueça do ponto de início, que são as promessas da sua vida, que Deus tem na vida de vocês. Pois quando a gente está na tempestade, a gente pensa, nossa, acabou aqui para mim, não tem mais. Mas a gente não pode esquecer do que Deus, as promessas dEle na nossa vida. E Ele prometeu que eu ia ser mãe, Ele prometeu que eu ia curar vidas, que eu ia ser uma grande mulher do Senhor, que não ia acabar ali para mim. Então, Ele é fiel para cumprir.
E a gente tem que crer nele. Ele quer que a gente tenha uma fé capaz de andar no mar, por cima das ondas e não se afogar, capaz de andar no fogo e não se queimar. É essa fé que ele quer da gente. E ele tem me ensinado mais outra coisa nesse tempo, que ele me deu uma experiência incrível de poder louvar a ele, não só nas coisas boas, mas oferecer a ele um louvor de sacrifício. Pois, quando eu estava nos momentos mais terríveis, eu louvava ele por aquilo que estava acontecendo na minha vida. Ele me ensinou a louvar ele na dor, na angústia, naquele louvor que eu falava, nossa, foi uma experiência incrível para mim, louvar ele no sacrifício, em todas as horas, em todos os momentos, não importa se é bom ou ruim, que a gente possa estar louvando ao Senhor. Por quê? Só aqui na terra que a gente vai poder oferecer esse louvor de sacrifício a Ele, que é em todos os momentos, porque lá no céu não vai haver dor, não vai haver nada disso, então a gente vai louvar só na glória, na alegria, mas que aqui nós possamos fazer esse louvor para Ele, que é o louvor de sacrifício, em todos os momentos. E hoje eu glorifico Ele, louvo a Ele na alegria, porque eu fiz os exames novamente, irmãos, eu não tenho nada. Minha prolactina tinha dado 75, era provável de ser um tumor, mas ela deu 23, 25, alguma coisa assim, bem abaixo no próximo, então eu sei que foi a mão de Deus. Às vezes pode ser algum erro do laboratório, pode, mas eu sei que foi um propósito de Deus para Ele poder me fazer ter essa experiência e me levantar uma nova Milena aqui hoje. Uma Milena com fé, determinada, posicionada e que entrega totalmente a vida ao Senhor. E ainda por cima, Ele me deu o maior presente que eu poderia imaginar e glorifico ainda mais. Eu estou realizando um sonho hoje, que é ser mãe. Eu estou grávida, para a honra e glória do Senhor. Eu queria que os irmãos estivessem todos aqui para falar, mas é assim mesmo. Ele me deu esse maior presente. Hoje eu espero o Filho da Promessa, que em breve vai estar aqui com a gente. Amém. Som. Meu Deus. Que testemunho. Pastorinha Milena é um exemplo de fé, um exemplo de perseverança, como Deus tem feito na vida dessa menina, e eu admiro muito o nível de fé que ela tem. Amém? Na tempestade, vamos louvar o Senhor, dar glórias ao Senhor. Paulo, ele estava na prisão, e quando ele estava na prisão, ele adorava a Deus, e as cadeias iam quebrando, e as cadeias iam caindo por terra. E esse é o caminho, do Senhor para nós também. Amém? Dando continuidade, porque já foi maravilhoso até aqui. Talvez nós nem precisaríamos da palavra, Porque o Senhor já ministrou em nós, através do louvor, já ministrou em nós, através desse testemunho lindo, maravilhoso. Mas eu creio que Ele continuará ministrando o nosso coração. Eu creio que o Espírito Santo tem uma palavra poderosa, tem uma palavra de alinhamento, uma palavra de reposicionamento para as nossas vidas. Nesta noite, essa semana, não sei para você, talvez só na minha casa, mas foi uma semana muito turbulenta mesmo, devido a esse momento que nós estamos vivendo. Confesso para os irmãos que teve um dia que eu fiquei com medo de abrir o meu celular, mas Deus, Ele é maravilhoso. E Ele é aquele que sempre nos reposiciona, Ele é aquele que sempre quando nós nos dispomos, Ele nos leva ao lugar de origem, Ele é aquele que sempre nos mantém de pé. E eu orei ao Senhor para que Ele trouxesse uma palavra para nós nesta noite, que viesse de encontro a tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse momento. Eu sei que não foi só para nós, difícil para nós, eu digo que foi difícil, não para nós especificamente, mas nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor movimentando aqui na terra, e eu digo que foi difícil, porque para nós, igreja, foi difícil. Mas em todo tempo nós temos visto a mão poderosa do Senhor, em todo tempo o Senhor, nós temos sentido nitidamente o Senhor tomando nós pela nossa mão, e nos reerguendo, nos reposicionando.
E eu quero trazer para a igreja, trazer para os irmãos uma palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração de uma forma muito sobrenatural, de uma forma que me tirou da condição que eu estava e me levou para uma outra condição, que é o lugar de origem na qual o Senhor tem preparado para nós. E eu não sei como você está em casa, mas talvez você já está muito bem, você já está muito legal, mas eu quero te dizer que o Senhor irá te reposicionar ainda mais, irá alinhar ainda mais, para que nós possamos, da parte dele, levar para a nossa casa, levar para a nossa família, levar para aqueles que estão ao nosso redor, essa paz que as pessoas têm tanto necessitado. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, e eu já vou ler bem rápido. Por exemplo, a minha versão ela é um pouco diferente da sua, mas eu tenho certeza que vai dar para você entender. Por exemplo, 2 Coríntios 5, do 1 a seguir. Por exemplo, sabemos que quando o nosso corpo se desfizer, como uma tenda desmontada, será substituído por um corpo de ressurreição no céu, feito por Deus, não por mãos humanas. E nunca mais teremos de montar nossas tendas outra vez. O desejo de mudar às vezes é tanto que choramos de frustração. Em comparação com o que está por vir, a vida aqui se parece com a estada numa cabana caindo aos pedaços. Já estamos cansados disso. O que temos é apenas um vislumbre da verdadeira realidade. Nosso verdadeiro lar, nosso corpo ressuscitado. O Espírito de Deus nos dá uma pitada desse sublime, dando-nos um gostinho do que está por vir. Ele põe um pouco do céu em nosso coração, para que nunca desejemos menos que o céu. Versículo 6. É por isso que vivemos alegres. Vocês não ficarão vendo as coisas de cabeça baixa. As circunstâncias desfavoráveis não irão nos abater. Ao contrário, elas apenas nos fazem lembrar do glorioso futuro que nos aguarda mais adiante. É por isso que confiamos naquele que nos mantém caminhando, mesmo que não o vejamos. Acham que uns buracos na estrada ou algumas pedras no caminho irão nos parar? Quando chegar a hora, estaremos prontos para trocar o exílio pelo nosso verdadeiro lar. Mas nem o exílio, nem o nosso verdadeiro lar são o que mais importam. Servir a Deus com alegria é o principal e o que desejamos fazer a despeito das circunstâncias. Cedo ou tarde, todos teremos de ficar frente a frente com Deus. Independente das nossas condições, compareceremos à presença de Cristo e receberemos o que plantamos por meio da nossa conduta, seja ela boa ou má. Amém? Eu quero me deter nessa palavra no versículo 7, que talvez na sua versão esteja assim: que nós andamos por fé e não por vista. Repete comigo. Que nós andamos por fé e não por vista. Amém? Esse é o caminho que nós iremos trilhar nesta noite. É nesse caminho que o Senhor irá nos posicionar. Em Lucas 17, do 20 ao 21, a Bíblia, ela relata que o reino dos céus, ele não vem com uma aparência visível. Ou seja, talvez, se está dizendo que o reino dos céus não vem com aparência visível, talvez nós precisamos prestar mais atenção naquilo que é invisível. Para isso,
para que nós venhamos prestar atenção naquilo que é invisível, nós precisamos, amados, fazer dos lugares onde nós mais frequentamos, nós precisamos fazer do nosso trabalho a nossa missão. Quer seja como dono de uma loja, quer seja como pintor, quer seja como pedreiro. Porque trabalho todo mundo pode fazer, mas uma missão, amados, não. Uma missão, para fazer uma missão nós precisamos empregar o nosso coração. Ou seja, nós precisamos colocar o nosso coração nessa missão. Então eu acredito que todos nós estamos em uma missão. Por quê? Porque todos nós queremos Deus. Amém? Todos nós queremos Deus. Queremos estar com Cristo, o Cristo ressurreto. Nós queremos o Pai. Isso é o que todos nós queremos. Todos nós estamos querendo a mesma coisa. Todos nós estamos em busca de quê nesses dias? Todos nós estamos em busca de paz. Mas como que nós vamos buscar essa paz? Como que nós iremos encontrar essa paz? Como que nós iremos viver debaixo dessa paz? Se nós vivermos por vista, nós não encontraremos essa paz. Se nós caminharmos de forma, aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos, nós não encontraremos a paz. Obrigada, pastor Paulo. Deus, Ele quer colocar pessoas específicas em ambientes específicos. Principalmente, amados, principalmente nesse momento no qual nós estamos vivendo agora. Nós somos agentes do céu aqui na terra. E talvez nós olhamos para nós, a nossa pequenez, e não nos achamos capacitados para isso. Mas o Senhor nos preparou para esse momento. O Senhor, Ele nos levantou para esse momento. E hoje é dia de reposicionamento. Por quê? Porque nós recebemos uma palavra de Deus. Nós trilhamos um caminho até aqui. E a palavra de Deus para nós é que nós somos imparáveis. Nele nós somos imparáveis. Se nós vivermos por vista, se nós vivermos por aquilo que está diante dos nossos olhos, nós não encontraremos a paz. Nós iremos precisar de muita fé nesses dias. Nós iremos precisar de muita fé para viver em paz. E por isso o Espírito Santo está trabalhando incessantemente para ativar a nossa fé, para que nós mantenhamos ativados com a nossa fé. Nós precisamos viver por fé, ensinar os nossos filhos a viver por fé, ensinar as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso ambiente de trabalho, a viver por fé, porque a fé é o que agrada a Deus na vida do cristão. Quantos querem agradar a Deus? Amém. Todos querem agradar a Deus. Então, se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos viver por fé. Porque a palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Diga comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Às vezes você diz assim, está pensando assim, mas vamos repetir. Nós estamos repetindo como igreja, amados. Nós estamos repetindo como corpo de Cristo. Nós não somos daqueles que andamos pelo que vemos. Nós somos aqueles que andamos por fé. E eu posso contemplar essa igreja cheia novamente, as pessoas congregando, louvando, adorando ao Senhor. Nós não somos daqueles que andamos pelo que vemos, mas nós somos daqueles que andamos por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, nós podemos fazer tudo certinho,
Mas se nós não temos fé, nós não agradamos a Deus. Nossa fé, amados, às vezes ela está desfocada. E quando a nossa fé está desfocada, isso é muito sério, porque nós estamos treinando as pessoas à nossa fé, à nossa volta, com uma fé desfocada. A fé é edificada pela palavra de Deus. Vocês vão perceber que essa palavra de hoje é muito continuidade da palavra do irmão Jairo na semana passada. Aquela palavra foi uma palavra, irmãos, de alinhamento para as nossas vidas. Uma palavra que nós estamos muitas vezes cansados de escutar, mas muitas vezes pouco na prática. O irmão Jairo disse muito que nós precisamos nos envolver com a palavra, nós precisamos andar pela palavra. E agora, irmãos, é momento de exercer a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E para, amados, aprendermos a andar por fé, nós precisaremos parar de andar por vista. Vamos ter, amados, que mudar a nossa concepção a respeito de Deus, andando por fé e não por vista. Andar por vista é andar conforme foi inaugurado lá no Éden, por Adão. Porque você lembra quando Adão comeu do fruto? O que aconteceu quando Adão comeu do fruto? Os olhos dele, o que aconteceu? Os olhos dele se abriram. Quer dizer que eles estavam andando com os olhos fechados? Não. Eles andavam, amados, numa ótica celestial. Eles andavam numa visão acerca das coisas de Deus. Adão, ele via como Deus. Quando eles perceberam que Deus estava vindo, após comerem do fruto, o que eles fizeram? Eles cobriram a sua nudez. E Deus, ele sabia de tudo que estava acontecendo. Deus não faltou ao encontro, porque eles falharam. Deus entrou no jardim e perguntou: Adão, cadê você? E Adão respondeu: Senhor, eu ouvi a tua voz e tive medo, porque eu estava nu. Por que Adão sentiu medo? Porque abriu os olhos dele se abriram. E sabe o que aconteceu com Adão? Ele começou a caminhar por vista. E quando nós, amados, caminhamos por vista, nós temos medo. Quando você caminha por vista, você sempre vai se achar inferior ao que está acontecendo à sua volta. Nunca vai se achar adequado para o que Deus mandou você fazer. Você vai se achar fora da curva, inadequado para o que Deus está pedindo, porque você está andando por vista. Deus fala pelo Espírito, e nós que andamos por vista, medimos pela alma. Deus fala: assim diz o Senhor, e você ouve diferente. Você julga na alma e não no espírito. E a alma, irmãos, não pode agradar a Deus. O que agrada a Deus é a nossa fé. Adão disse: tive medo porque estou nu. E eu imagino Deus dizendo para Adão: Adão, quem foi que disse que você... Eu imagino Deus continuando dizendo: Adão, todos os dias eu venho aqui
e eu te vejo nu. Quem foi, Adão, que te falou que você está nu? Quem é, Adão, que você está ouvindo? Eu venho aqui todos os dias e nunca me escandalizei com a sua nudez. E você também não. Por que, Adão? Por que que agora você sente medo? Por que que agora você sente vergonha? Porque você olhava para você através de mim. Agora que suas vistas se abriram, você quer olhar para mim através de você. E é por isso que muitas vezes nós não acreditamos em nós. Por isso que muitas vezes nós não acreditamos no que Deus pode fazer em nós e através de nós. Porque nós queremos olhar para Deus com a nossa ótica e não com a ótica de Deus. E aí, aí você começa aí nós começamos a julgar, nós começamos a achar que Deus é gente, e que Deus pensa como nós. Deus não age como nós, e Deus não julga como nós. Para nós, para você que quer ter fé, a primeira revelação que nós precisamos ter é que Deus não é gente, Deus não é homem, Deus, Ele é Deus. E não sendo homem, Ele não é como nós. Amém? Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. As nossas conclusões de Deus não pode jamais ser a partir de nós, mas sempre a partir de Deus. Sempre é a partir de Deus para mim, e não através de mim para Deus. Tudo o que Deus faz é a partir dEle. Amém? Diga comigo, tudo que Deus faz é a partir dEle. Amém? Um exemplo dessa confusão que muitas vezes nós carregamos dentro de nós. Quantos de vocês acham que são salvos? Responda aí para você mesmo. Quantos de vocês acham que são salvos? Alguns não acham. Por que que você tem certeza, aqueles que têm certeza que é salvo? Por que que você tem certeza que você é salvo? Pela fé. Porque você tem fé no quê? Porque você é bom, porque você é legal, porque você faz tudo certinho. Você tem fé em quem? Nós temos fé na cruz, naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Você tem fé, você crê, nós cremos naquilo que Ele levou sobre si. Você crê que Ele te salvou. Você crê que você não poderia salvar a si mesmo. Mas nós cremos, não em nós, mas no que Ele fez por nós. Então, por que que muitas vezes, quando nós pecamos, nós achamos que Ele desfez? Não é assim? Muitas vezes nós pecamos, nós achamos que Ele desfez. Por quê? Porque nós olhamos para Ele por uma ótica nossa. A mesma fé que você tem para entrar, a mesma fé que nós temos para entrar, nós precisamos ter para recomeçar. Muitas pessoas, elas se sentem indignas para recomeçar. Por quê? Porque a sua fé estava firmada na sua justiça própria, e não no sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. A graça, amados, ela é uma oportunidade para voltar.
Enquanto nós não firmarmos a nossa vida em Cristo Jesus, enquanto nós firmarmos nas nossas qualidades, sempre tentando mostrar as nossas qualidades para os outros, ao invés de mostrar Cristo, nós estamos desalinhados. Precisamos firmar o nosso cristianismo na cruz. Deus, Ele não tem problema com o pecado, Ele tem problema com a nossa justiça própria. Se Ele tem problema com alguma coisa, amados, Ele tem com a nossa justiça própria, de achar que nós somos bons o suficientes a ponto de precisar viver sem Deus. Deus, Ele quer nos trazer de volta. Ele quer nos trazer a uma fé firmada na cruz. E voltando para Adão no Éden, Adão, onde você está? Sabe o que Deus estava dizendo aqui, amados? Sabe o que Deus estava dizendo quando Ele perguntou: Adão, onde você está? Deus estava dizendo: Adão, você saiu do lugar original. Porque se você está escondendo de mim, é porque você não está mais no lugar de origem. Se você ainda vivesse pela fé, você estava tentando me agradar. Quantos de nós nos encontramos nesse exato momento, onde nós precisamos estar posicionados em Deus, nós nos encontramos como Adão, fora do nosso lugar de origem. Por isso, amados, que a fé, ela nunca pode ser usada para si mesmo. Uma pessoa que tem fé e pensa nela primeiro, essa não é a fé da cruz, porque ela sabe que aquela fé é para agradar a Deus. E eu e você estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para cumprir as Escrituras. Nós estamos aqui para cumprir a palavra de Deus. Se você pegar os primeiros capítulos de Mateus, os primeiros capítulos de Mateus, você vai ver por 8 vezes, você vai ver escrito: e isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito. E isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito. Pelo menos umas 8 vezes você vai ver isso. Jesus, Ele andou na linha para o que se cumprisse as Escrituras. João Batista andou na linha, amados, para que se cumprisse as Escrituras. Jesus disse em Mateus 5,17: vocês pensam que eu vim para quebrar a lei e os profetas? Não, eu vim para cumprir. Então Jesus, o tempo que Ele esteve aqui, Ele veio para cumprir. Tudo que Jesus ia fazer, Ele pensava no cumprimento daquilo que o Pai designara a Ele. Por isso, amados, quer em alegria ou em tristeza, Ele cumpria. Jesus, Ele tinha total discernimento que Ele tinha vindo ao mundo com um propósito e para um propósito. E talvez você pode dizer assim: mas Jesus era Jesus, Ele estava como carne. Ele cumpriu tudo como carne, não como Deus. Ele entendeu o propósito no qual Ele tinha vindo e Ele viveu para isso. Por isso que às vezes nós não podemos mais decidir o que iremos cumprir. Nós temos que decidir pelo que está escrito. Se você achar que você nasceu para fazer, você só vai fazer quando ter resultados. E quando não ter resultados, você não vai fazer. Mas quem nasceu para cumprir, vai cumprir, mesmo que não dê o resultado adequado para si mesmo naquele momento. Porque Ele sabe que todas
as coisas cooperam e competem para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Então, se você anda segundo o propósito, você está aqui para cumprir algo e não para fazer algo. Nós estamos aqui para cumprir a palavra de Deus. Então, antes de fazer, eu devo perguntar, eu estou cumprindo o que eu fui chamado para fazer? Uma coisa que eu achei super interessante e que é uma pura realidade. A maneira como andamos é o reflexo da forma como nós estamos vendo. Forte, não é? A maneira como andamos é reflexo da forma como estamos vendo. Se estamos andando por vista ou por fé. Se estou andando por vista, primeiro eu vou tentar me agradar. Se eu estou andando por vista, eu vou tentar me defender, me proteger. Para cumprir. Quando o homem viu que ele estava nu, ele saiu da presença de Deus. E se um homem sai da presença de Deus, como que ele vai viver em um ambiente que Deus preparou para ele? Amados, não dá para viver por vista no jardim. Porque se você vive por vista dentro do jardim, você vai achar que a árvore nasceu porque você plantou ela. Mas Adão vivia por fé. E quando ele abriu os olhos, o jardim já estava pronto. Você quer andar por vista ou por fé? Então, quando nós decidimos andar por vista, então vai lavrar a terra de onde você foi tirado. Você quer andar por vista? Então vai plantar para colher. Porque com Deus o jardim não era assim. Porque aqui no jardim comigo, você não planta para colher. Você colhe para replantar. Na presença de Deus, Adão não plantou um jardim. Adão, ele cultivou um jardim que estava ali, que Deus fez e colocou ele no jardim. Na presença de Deus, é sempre Deus quem faz primeiro. Amém? Na presença de Deus, é sempre Ele quem faz primeiro. Andando por fé, você desfruta do que Deus está fazendo. Andando por vista, você vai andar tentando comprar o amor de Deus pelo serviço. Sempre tentando fazer algo para se sentir alguém. E com Deus, amados, não precisa disso. Deus quer que você creia no que Ele fez. Já está consumado. Ele já fez. Se o seu cristianismo acha que você precisa fazer mais alguma coisa para ser salvo, então você não conheceu Jesus ainda. Quando Jesus disse, está consumado, consumou e consumiu. Ponto. Já não há mais oferta pelo pecado. Já não há mais oferta. Porque só por uma oferta, a Bíblia diz em Hebreus que Ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Repete comigo. Ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Nós já fomos aperfeiçoados para sempre.
Agora nós vamos sendo santificados pelo Espírito de Deus. Teve uma coisa, amados, que já aconteceu. E tem uma coisa que está acontecendo diariamente nas nossas vidas. Vocês estão entendendo? Hebreus 10, 14. Com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre a Andréia, a Milena, a Michele, a Maria, o pastor Paulo, que está sendo santificado. Vocês estão entendendo? Não misture o que Deus está fazendo em você com o que Ele já fez em você. Jesus disse: convém que eu vá, para que o Espírito venha. Às vezes, as pessoas têm que parar de depender de outras pessoas, para que o Espírito venha. Sabe por quê, amados? Porque essa obra é do Espírito e não nossa. É do Espírito. Amém? Por isso, nós não podemos trabalhar para Deus por vista. Porque se nós caminharmos por vista, nós não iremos cumprir o propósito de Deus. Nós precisamos decidir no nosso coração a caminhar com fé, a andar por fé. A maneira como andamos é o reflexo da forma como nós estamos vendo. Às vezes a sua visão está embaçada, você não está conseguindo enxergar com a ótica espiritual, com a ótica do céu. Fala para Deus: Deus, eu não quero andar por vista. Eu não quero caminhar por aquilo que eu estou vendo diante dos meus olhos, mas eu quero que a minha visão transpõe, e que nós possamos ver tudo com a ótica do céu. É impossível alguém se sentir parte de algo que nunca se entregou por inteiro para isso. É impossível, amados, você se sentir cristão se você nunca entregou por inteiro a Cristo. E como que se entrega por inteiro? Como que nós nos entregamos por inteiro para Cristo? Estejamos dispostos a entregar a nossa vida por isso, permitindo que o governo do Espírito Santo esteja sobre nós, permitindo que Ele seja o Senhor e Salvador das nossas vidas, que Ele seja Senhor, que Ele governe as nossas vidas. Quando eu estou disposto a entregar a minha vida para Cristo, começa então um processo de transição. Nós vamos caminhando com Cristo, a nossa vida vai desaparecendo e Ele vai entrando, o poder dEle vai se aperfeiçoando em nossas fraquezas, o poder dEle vai nos transformando. Quantas pessoas pararam de andar por fé e começaram a andar por vista, parando de escutar a Deus e dando lugar à sua própria alma? Você não é uma pedra de tropeço, você é uma pedra de edificação. Nós, enquanto igreja, precisamos parar de andar por vista, mas andar por fé. A palavra de Deus é espírito e vida. Essa obra é o Espírito Santo que faz, é o Espírito que vai edificar a nossa vida. Não deixe o diabo usar o que é pedra de edificação como pedra de tropeço.
Você é uma pedra de edificação. Nós fomos chamados por Deus para edificar famílias. Nós fomos chamados por Deus para edificar cidades. Nós fomos chamados por Deus para edificar nações. Quando você está parando de acreditar em Deus, nós paramos de crer no invisível, nós paramos de crer no sobrenatural. Não somos nós que estabelecemos essa rota, é o Espírito de Deus. Viver por fé, amados, é acreditar naquilo que o Senhor Jesus nos disse. É trazer à prática, é trazer à vida, é trazer à existência o que Jesus nos disse. Por que você acha que Jesus ele foi atrás de Pedro? Por que você acha que Jesus foi atrás de Pedro? Porque tudo que Jesus pediu para Pedro fazer, ele fez. Pedro era pedra. Ô bichinho bruto. Mas tudo que Jesus pediu para Pedro fazer, ele fez. Pensa. Pedro, vai pescar de noite, de novo. Pedro já tinha pescado a noite toda. Pensa Jesus falando para ele, Pedro, vai pescar de novo. Eu penso que Pedro deve ter pensado assim, meu Deus, eu pesquei a noite toda, não peguei nada. Eu penso que ele pensou isso porque ele era bravo, ele era briguento. Mas ele tinha o quê? Fé. Pedro era um homem de fé. Não foi João, aquele que recostava o peito em Jesus, no peito de Jesus, que começou a igreja. Mas Pedro, porque a obra de Deus, irmãos, não se começa com amor, começa com fé. A obra de Deus não se começa com amor. A obra de Deus se começa com fé. Em Gálatas 5:6 fala, a fé é edificada pelo amor. Ou seja, até o amor precisa de fé. Então por que você acha que Jesus foi atrás de Pedro? Pedro deve ter dito, por que o Senhor não foi lá atrás de João? Né? João é tão dócil. E eu vejo Jesus respondendo, João é para outra hora, agora é com você. Por que Jesus começou com um homem de fé e Jesus terminou com um homem de amor? Por que você acha que Jesus começou com um homem de fé e terminou com um homem de amor? Porque nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então Jesus começou com um homem de fé para deixar um modelo de como começa. Começa por fé. Não há outro caminho. Começa por fé. E terminou com um homem de amor, para deixar o modelo de como termina. Jesus disse, Pedro, vem andando sobre as águas. O que Pedro fez? Saiu do barco confortável e andou por fé. Aí você pode dizer, mas ele ficou com medo. E ele, é porque nós somos muito fáceis de frisar nas coisas ruins que acontecem. Mas ele decidiu andar sobre as águas. E ele foi. Nem que seja para afundar, mas ele foi. Pedro saiu do barco confortável e andou por fé. Jesus nos diz nessa noite, leva a sua casa, leva a sua família para um lugar de fé.
leva os seus negócios para um lugar de fé. Leva o seu ministério para um lugar de fé. Amém? Pela fé, Abraão, ele creu na promessa. Porque Abraão, ele não atentou para o seu corpo mortificado. Ele não atentou para a sua idade. Ele não olhou para ele. Sara, ao receber a promessa, até riu quando ouviu a promessa. Hebreus 11:11. Pela fé, a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, fora da idade, porque teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Quando Sara recebeu a promessa, ela creu? Claro que não, ela riu. Mas ela riu por quê? Ela riu dela mesma e não de Deus. Como poderia, vamos entrar na ótica dela, como poderia uma mulher velha ter filhos? Ela não teve fé para começar, porque ela olhou para si. Talvez você está aí ouvindo essa palavra e talvez você também não teve fé o suficiente para iniciar a sua vida com Deus, para entregar a sua vida a Deus. Você pode ter começado a sua vida com Deus numa desordem. Às vezes você tem vontade, mas não sabe usufruir da inteligência, da sabedoria que é preciso. Mas no caminho você vai caminhando com Cristo e Ele vai transferindo para você o que é dele. No caminho você vai mudando. Sabe por quê? Porque a fé, amados, ela nos desenvolve. Quanto mais chegamos perto de Jesus, mais vamos ficando parecidos com Ele. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais a nossa fé é ativada. Quanto mais chegamos perto de Jesus, vamos ficando mais parecido com Ele. Por isso que quanto mais chegamos perto dEle, mais nós nos sentimos inadequados, não é verdade? Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós nos sentimos inadequados. Mas olhando para Jesus, olhando para você de braços abertos, você consegue mostrar para Ele o seu sentimento. Jesus, eu não sou digno. Jesus, eu não posso. E a gente pode escutar Ele nos dizendo, por isso eu paguei a conta. Eu sabia que por você mesmo você não conseguiria. Mas por isso eu paguei a conta. E por causa dele, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Inclusive passar por esse momento que nós estamos passando. Porque ele é aquele que nos toma pela nossa mão direita. E ele nos diz, não temas. Não temas, não temas, pois eu estou contigo. Em Romanos a Bíblia diz que Abraão creu, porque ele não atentou para o seu corpo mortificado. Nós precisamos acordar para a fé. Saiba de uma coisa. Nós somos um milagre. Você é um milagre. Só Deus, só o meu Pai, poderia colocar eu aqui um dia. Só Deus poderia me manter de pé. Só Deus poderia me tirar das trevas para a tua maravilhosa luz.
mas ninguém poderia fazer isso. E eu lembro como se fosse hoje, um dia, eu estava descendo numa rua, chegando perto da minha casa, e eu dizia assim: Jesus, Ele dá conta de tirar tudo de mim, mas as festas Ele não dá conta, não. Eu gostava demais de uma festa. Quando eu vi, como no estralar de dedos, Ele já havia tirado. Só Ele poderia me colocar aqui. Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos no nome dEle. Nós precisamos acordar para a fé. O Senhor está nos chamando para acordar para a fé. Você acha que Pedro, ele começou a igreja por acaso? Não. Ele começou porque ele tinha fé. Jesus, entra aqui comigo, chegar no barco, mandar você pescar, quando você trabalhou a noite inteira e não pegou nada. Jesus, amados, nem era pescador. Jesus era filho de carpinteiro, dessa área ele nem entendia. Pedro poderia ter dito: o pescador aqui sou eu, não o Senhor. Eu pesquei a noite toda e nada peguei. Mas Pedro, ele preferiu, ele decidiu acreditar na palavra do que acreditar na sua performance. O problema é que quando não saímos da razão para acreditar na palavra, nós acreditamos sempre na nossa performance e nunca na palavra de Deus. Por isso, Deus vai usar, como nunca antes, pessoas insignificantes para nos ensinar. Jesus, ele vai usar pessoas insignificantes para usar para fazer com que grandes empresários ganhem dinheiro. E de repente, você estudou uma vida inteira e vai ter que ouvir uma pessoa insignificante. Uma pessoa que vai lá e te dá uma palavra. E por causa dessa palavra e da sua obediência, você enriquece. Para menosprezar a razão? Deus irá fazer isso para menosprezar a razão? Não. Deus quer que a razão se submeta à fé. É isso que Deus quer, que a razão se submeta à fé. Porque Deus, ele não tira o nosso entendimento. Deus quer que a razão se submeta à profecia. Deus quer que a razão se submeta à fé. Amém? Quando Paulo, dentro de um navio, eu amo essa passagem. Eu desafio você a ler ela em casa, Atos 27, eu amo essa passagem. Paulo dentro de um navio, eu não vou ler porque é grande, mas eu vou falar um pouquinho bem rápido sobre isso. Paulo dentro de um navio, ele diz: gente, Deus falou comigo. Nessa viagem, nós estamos lascados. Vai ter muita luta. Não foi isso que Deus disse, que Paulo disse lá? A Bíblia diz que o dono do navio decidiu acreditar em quem? Decidiu acreditar mais no piloto do que em Paulo. Ele ia acreditar no prisioneiro? Paulo diz: Deus falou comigo de novo. Não é para ninguém sair do navio, porque o navio vai afundar, mas ninguém vai se perder.
Se você quer ter fé em Deus, você vai descobrir uma coisa: para Deus, pessoas sempre será maior do que coisas. E se Deus precisar afundar as coisas para salvar pessoas, Ele fará. Escreva isso: pessoas são muito mais importantes do que coisas para Deus. E Ele está disposto a fazer qualquer coisa por pessoas. Paulo disse: vocês estão com fome? Então comam tudo que vocês puderem e joguem esse trigo velho na água. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? O trigo que você comeu até aqui, o trigo que você comeu até aqui não serve mais. Nós precisaremos de uma nova revelação do céu. Os céus estão abertos para trazer a nós uma nova revelação. Você está comendo um trigo xoxo, velho. Deus tem uma nova revelação para você nesses dias. A igreja do Senhor precisa de uma nova revelação. O Senhor tem levantado, como Deus tem falado isso conosco, e o pastor Paulo tem repetido várias vezes sobre isso. Deus tem levantado os profetas nesses dias. Os profetas não podem ficar adormecidos nesse tempo. Os profetas não podem ficar escondidos nesse tempo. Mas nós precisamos nos levantar na força do Senhor, andando pelo sobrenatural, não andando por uma ótica natural, mas andando pelo sobrenatural, por aquilo que os nossos olhos ainda não conseguiram contemplar, mas nós vamos debaixo de uma palavra do Senhor, nós vamos. A igreja precisa de uma nova revelação. Nós estamos precisando de uma fé sobrenatural. Senhor, eu pesquei a noite toda e nada peguei, mas debaixo de uma palavra tua, eu vou. Eu não vou porque eu sei pescar. Eu vou porque eu recebi uma palavra para sair da vista e voltar para a fé. Por isso eu vou. Não porque nós sabemos, não porque nós somos bons, mas porque nós temos uma palavra do Senhor, e por isso nós vamos. Amém? Quero chamar o Ministério de Louvor. Devagarzinho, viu, pastor Paulo? Amém? Para tudo, amados. Para tudo. E vai ouvir Deus. Vai ouvir Deus. No início dessa pandemia, o Senhor voltou o nosso coração para as nossas famílias. Por que Ele fez isso? Porque estava desalinhado. Porque estava desequilibrado. O Senhor está nos chamando ao equilíbrio. O reino de Deus não pode parar. Nós não podemos parar. Por isso nós precisamos, essa é uma arma de Deus para nós hoje. Nós precisamos parar de andar por vista e andar por fé.
Pare e ouça Deus. Ouça Deus. Para ouvir o que Ele está dizendo. Às vezes nós vamos para a presença dEle e nós falamos tanto, tanto, tanto. Na hora de ouvir, nós saímos e deixando Ele falando sozinho. Para tudo e vai ouvir Deus. Ele tem falado tanto conosco nesses dias. E às vezes você está aí, você está dizendo, comigo Ele não fala. Sabe por que Ele não fala? Porque você não para escutar Ele. Para tudo. Aquieta o teu coração. Para tudo. Saiba que Ele é o Deus da sua vida. Ele é o Deus da sua vida. Deixa Ele ministrar no seu coração agora. Talvez nesse momento você pode estar dizendo assim: Senhor, até aqui eu andei por vista, mas eu não quero mais. Esse caminho não me pertence mais, eu quero andar por fé. Ativa a minha fé. Aí Ele trará circunstâncias onde eu vou precisar decidir caminhar por fé ou por vista. Decida em todo tempo caminhar por fé. Nós temos armas de ataque, armas de defesa na palavra de Deus, onde nós podemos lutar em todos os momentos da nossa vida. Ah, Jesus, como que eu vou andar por fé se eu estou fraco? A palavra diz que quando você está fraco, aí que você está forte. A palavra diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ele pode sim ativar a nossa fé. Nós podemos sim andar por fé, porque nós podemos todas as coisas naquele, o Senhor, que é aquele que nos fortalece. Deixa o Espírito Santo tocar em você agora. Ele habita dentro de você. Ele não está aqui nesse templo de 4 paredes. Ele está dentro de nós. Ele está dentro de mim, de você. Ele está aí na sua casa agora. Deixa Ele tocar em você. Deixa Ele ministrar no seu coração. Oh! Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia
no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Quando você não tem uma palavra de Deus, quando nós não temos uma palavra de Deus, nós trabalhamos na nossa performance. Mas quando nós temos uma palavra de Deus, nós rendemos mais, a nossa labuta é menor, porque o rendimento é pelo Espírito de Deus. Quando nós vivemos por fé, nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós não menosprezamos os conselhos, não menosprezamos a ajuda, mas nós estamos firmados numa palavra. Nós precisamos aprender a viver na prática o que ensinamos na teoria. Nada mais importa, porque nós não andamos por vista, mas por fé. Você acredita no que Deus está dizendo. Você não anda por vista, mas você anda por fé. Você acredita no que Deus está fazendo. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará. Esse é o nosso Deus. O Deus que move céus e terra a nosso favor. Um Deus que trabalha a nosso favor. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam e confia. Confia em Deus. Confia em Deus. Coloca todas as suas preocupações, coloca todos os seus medos no altar do Senhor. Diga que sim, Senhor, isso que me fazia andar por vista, os meus medos, eu coloco no teu altar. E a partir de hoje eu decido andar por fé. Eu decido andar por aquilo que os meus olhos ainda não estão vendo, mas eu creio, porque o meu Pai falou. Eu creio, porque o meu Pai é dono de todas as coisas, e nele eu posso, porque nele, por ele, são todas as coisas. Ó Espírito Santo, nesse momento eu te peço,
aonde todas as pessoas que estão ouvindo esta palavra, eu te peço que o teu Espírito Santo venha sobre cada um, trazendo reposicionamento, em nome de Jesus, reposicionamento, em nome de Jesus. Eu declaro que no Senhor nós somos imparáveis, no Senhor, e por causa do Senhor, nós somos imparáveis. Ó Espírito Santo, Espírito de vida, traga as palavras ao nosso espírito, Espírito de vida, que nesse momento de dor, nós possamos, Pai, ser a Tua paz na vida daqueles que nos rodeiam, que nós sejamos do Senhor, uma pessoa que irá trazer palavras de paz, palavras de refrigério. Ó Espírito Santo, que quando nós abrirmos a boca, nós veremos que não é nós, mas o Senhor em nós, porque o Senhor é aquele que nos diz: abre a tua boca que eu te encherei. Não deixe o inimigo te calar, não deixe o inimigo te parar. Reposicione agora, em nome de Jesus. Se você está em casa agora, se você está sentado, levante-se agora por fé, em nome de Jesus, e diga para o Senhor, e diga para os céus, e diga para todos: eu me reposiciono nesta noite, em nome de Jesus. Todo espírito de medo caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós ordenamos: espírito de medo, caia por terra agora, perca suas forças agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito de vida, espírito de coragem, encoraja no Senhor, levanta no Senhor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Eu sei, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Quantos soldados reposicionados nós temos aqui. Quantos soldados nós temos. Mantenha-se firmado naquilo que o Senhor te chamou para ser. Nós somos soldados de Cristo e nós estamos aqui para fazer diferença, para a honra e glória do nome dEle, no nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, nós estamos terminando esse culto. Pai, nós queremos colocar no Teu altar, Pai, todos na nossa igreja local, todos aqueles que estão escutando esta palavra, Senhor. Nós queremos colocar diante do Teu altar a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Nós colocamos diante do Teu altar os nossos governantes. Pai, nós colocamos no Teu altar, Senhor, a nossa vida. Espírito Santo,
Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, continuar a tua boa obra em nós e através de nós. Que essa semana, Pai, seja uma semana onde nós manteremos firmados na tua palavra, na tua direção. Que seja uma semana diferente, porque nós iremos parar para ouvir a tua voz, para ouvir a tua direção, para ouvir a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que, a respeito de cada casa, o Senhor dê ordem aos teus anjos para os guardar. Em nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, todo espírito de morte e declaramos que, acima de tudo, seja feita a tua vontade. Nós cremos, Senhor, totalmente no controle que vem do teu Espírito. Senhor, nós te agradecemos, te rendemos graças, te adoramos, Deus, em nome de Jesus. Aleluia.